Passamos agora à noção de generalização. Algumas vezes é útil classificar as entidades em subconjuntos. Por exemplo, tomando novamente o conjunto de entidades empregados, pode ser interessante dizer que dentro dos empregados que tenho os empregados que ganham à hora e tenho os empregados que são contratados. Tenho então dois subconjuntos neste caso. De facto, da maneira que nós vamos ver representada graficamente, aquilo que temos aqui, de facto, vai corresponder a algo deste género, em que os dois subconjuntos estão representados aqui à direita e existe depois uma ligação, através de uma associação que já vamos ver, que liga cada elemento do conjunto dos empregados a cada elemento dos seus subconjuntos. Os atributos do conjunto da superentidade, neste caso aqui, a superentidade são os empregados. Portanto, os atributos do conjunto da superentidade são implicitamente herdados pelos conjuntos de subentidades. As subentidades não têm uma chave explícita, portanto, herdam a chave da superentidade, mas cada subentidade pode ter atributos que não caracterizam a superentidade. Vejamos como isto é representado graficamente. Portanto, temos o conjunto de entidades empregados, tal como nos todos os exemplos anteriores. Temos aqui duas especializações ou dois subconjuntos dos empregados que se chamam o empregado à hora e o empregado contratado. Estão ligados aos empregados através de uma associação especial, que é uma associação ISA. Por termos esta representação, significa que tanto todas as entidades dos empregados contratados como dos empregados à hora vão herdar todos os atributos dos empregados, mas é uma herança implícita, portanto estes atributos não aparecem nem podem aparecer aqui repetidos. No entanto, os empregados contratados têm um outro atributo, que é o ID de contrato, tal como os empregados à hora têm atributos horas de trabalho, trabalhadas e salário à hora, que não são atributos dos empregados. O facto de termos aqui este ISA significa que temos uma associação de 1 para 1 entre empregados e empregado contratado. Mas em que esta associação de 1 para 1 significa o seguinte: cada empregado contratado ou cada empregado à hora está sempre relacionado com um empregado. Cada empregado deste conjunto aqui pode estar relacionado com o empregado contratado ou pode estar relacionado com o empregado à hora ou pode eventualmente não estar relacionado com nenhum deles, como vamos ver a seguir. O que é importante reter aqui, para além da noção de generalização ou especialização, é que temos uma associação de 1 para 1 entre a superentidade e as subentidades. É importante ver que existe aqui uma dicotomia, tal como dizemos que os empregados estão especializados em subconjuntos. Falamos então da noção de especialização, como sendo o processo pelo qual nós obtemos subconjuntos de entidades que partilham características comuns. Também dizemos que os empregados à hora e os empregados contratados são generalizados por empregados. Portanto, existe a dicotomia especialização versus generalização. Neste caso, a generalização consiste em se identificarem alguns atributos ou características comuns ou associações comuns a vários conjuntos de entidades e fazer corresponder essas características num novo conjunto de entidades a que se dá o nome de generalização. Associada à generalização, existem dois tipos de restrições de integridade, mas que têm um nome específico. Em primeiro lugar, as restrições de sobreposição determinam se dois subconjuntos ou subentidades podem conter a mesma entidade. Por omissão, os subconjuntos são disjuntos. Vejamos no nosso exemplo dos empregados. Se eu considerar que tenho o subconjunto dos empregados à hora e o subconjunto dos empregados contratados representado desta maneira, tenho a disjunção, portanto, não existe interseção entre os dois subconjuntos. Se nós quisermos que exista superposição, temos que a definir explicitamente através de texto, que se chama uma restrição de integridade, neste caso uma restrição de superposição, e temos aqui um exemplo. Portanto, este exemplo corresponde à realidade em que no conjunto dos empregados queremos dizer que temos o subconjunto
dos empregados contratados e temos o subconjunto dos empregados séniores e que, de facto, a entidade é 3, tanto pertence aos empregados séniores como pertence aos empregados contratados. Portanto, neste caso, temos que explicitamente dizer isso. Existe uma outra restrição de integridade da generalização, que se chama restrição de cobertura, e que diz o quê? Que a união das entidades das subclasses é igual ao conjunto de entidades na superclasse. O que é que isto quer dizer? Vejamos no exemplo. No conjunto dos empregados, se eu quiser dizer que tenho 4 entidades, 4 empregados, e que o E1 e E2 são empregados à hora, o E3 é um empregado contratado, mas existe o empregado E4 que nem é empregado à hora, nem é empregado contratado. Na representação gráfica da generalização, por omissão, existe uma restrição de cobertura parcial. Portanto, por omissão, só com a representação do símbolo ISA, temos esta situação. Se quisermos garantir que existe cobertura, temos que especificar uma restrição de integridade da seguinte maneira, portanto, neste caso, empregados à hora, and empregados contratados, cover empregados, o que corresponderia a uma situação em que não nos sobra aqui nenhum empregado que não pertença nem ao subconjunto dos empregados à hora, nem ao subconjunto dos empregados contratados.